Boa noite. Boa noite. A paz do Senhor. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo 3. Estava ontem numa formatura, né? E um dos rapazes que falaram lá, ele até citou esse texto ontem. Aí eu falei, senhor, o senhor está confirmando, né? Fiquei feliz. Provérbios, capítulo 3. Nós vamos ler 2 versos. Versos 5 e 6 de Provérbios 3. Amém? Todos acharam? Amém? Quem achou diz amém. Amém. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Ó Espírito Santo, vem com tua doce e santa presença. Ministra aos nossos corações. Senhor, queremos estar sensíveis para te ouvir essa noite. Por isso, Senhor, tira todo o impedimento, tira toda a preocupação, tira tudo aquilo que muitas vezes vem para roubar o banquete que o Senhor tem para nós essa noite, Senhor. Queremos estar sensíveis para ouvir a tua voz, Senhor. Fala ao nosso coração, Senhor. Fala, Senhor. Queremos te ouvir, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Tem um autor que eu gosto muito. Ele diz que o livro de Provérbios é o livro das veredas. Se a gente prestar atenção, do capítulo 1 ao 5, a palavra vereda aparece 33 vezes. E ainda existem algumas palavras similares, né, que estão relacionadas, né, como por exemplo, passos, pé, andar e tropeçar. Por que o Senhor está falando tanto, né, usa, né, a vida do sábio aqui ao escrever, né? Ele inspirou ele para falar tanto sobre caminho, sobre direção, sobre passos, sobre ficar em pé, né? E algo assim que eu queria dar um tema para essa mensagem, né? O Senhor nos promete nos orientar. Da mesma forma que para alguém que está fazendo uma trilha é muito importante ter uma bússola, ou ser guiado pelas estrelas, né, ou o sol ou a lua, né, para saber o norte, né, saber a direção. O Senhor, Ele quer nos orientar. E de acordo com Provérbios, cada um de nós estamos constantemente procurando um caminho. É verdade ou não? Sempre. E na maioria das vezes a gente quer andar na vereda dos justos. Eu sei, muitas vezes isso pode parecer simples, mas eu queria que você, junto comigo, prestasse atenção como às vezes é complexo isso. Às vezes parece que a gente está andando no caminho correto, mas esse caminho não nos leva na direção que o Senhor quer nos levar. E tem 2 expressões aqui que eu queria destacar, né? Que a primeira é encontrar e a segunda é andar.
encontrar a vereda, e a segunda é andar na vereda. Para destacar a primeira, encontrar a vereda, eu penso assim que é uma tarefa difícil. Por quê? Porque a vida nos oferece várias opções, vários caminhos diferentes, cada vez mais difíceis de andar. E existem também caminhos das decisões, que muitas vezes são importantes. Qual carreira? Como manter o casamento saudável? Como comprar ou vender? Qual é o momento certo de comprar ou vender um carro, um imóvel? Mas tem uma vereda e essa que eu queria destacar, sobre encontrar, é a vereda das questões morais. E eu penso que essa é uma das veredas mais difíceis que um cristão tem enfrentado nesses dias. Por quê? Porque hoje a sociedade que nós estamos vivendo, a marca principal dela é a decepção. Vocês têm percebido isso? Como as pessoas estão decepcionadas? E por estar cada vez mais as pessoas decepcionadas, começa a gerar uma crise de integridade. Como é complicado e complexo hoje falar sobre moralidade. Qual é a base? Por quê? Se a gente prestar atenção, as instituições governamentais estão sendo cada vez mais desacreditadas. Estou certo ou não? Sim. E isso não é bom. Vocês sabiam? Isso não é bom. Isso não é legal. Por quê? Porque se a gente vê Paulo falando aos Romanos, no capítulo 13, ele fala acerca das autoridades constituídas. E o nosso dever em relação às autoridades constituídas é qual? Orar. Estamos juntos? É isso? Mas por que no coração a gente desacredita delas? Isso é uma crise moral. Vocês concordam ou não? Se o Senhor está falando que nós precisamos orar pelas autoridades, sinceramente, quem aqui está orando pelo Alexandre de Moraes? Tem gente orando para quê? Eu estou falando sobre questão moral. Presta atenção. Querer que ele morra não é bom para um cristão, Será que a nossa oração não é para que Deus toque o coração dele e ele mude a vereda que ele tem escolhido andar? Amém. Ou é mais fácil a gente criticá-lo e desejar que o nosso inimigo tome ele pelas mãos e leve ele pelas veredas do inferno? Será que essa é a posição de um cristão? Nós estamos falando sobre encontrar as veredas, encontrar os caminhos. Amados, por favor, fala para mim um momento que Jesus quis mandar uma pessoa não ser salva. Qual momento? Quem tem sido o nosso referencial? Cristo ou o mundo? A gente acabou de falar, vem em nós teu reino. Ó Deus, não foi isso a letra? Não é isso, Márcio? Sim. É bonita a letra, Mas nós estamos vivendo-a. Amados, mais do que nunca, alianças estão sendo quebradas, pactos estão sendo desfeitos, contratos estão sendo anulados, a palavra não vale mais. Sem nenhum pudor, sem nenhum temor.
Nós estamos vivendo uma crise de integridade. Há uma falta de credibilidade nos relacionamentos. E, mais do que nunca, a palavra tem falado que nós precisamos crer nos relacionamentos. Porque o Senhor nos chamou para sermos homens e mulheres relacionais. E o autor de Provérbios, ele não demorou muito para falar acerca desse tipo de vereda. Quer ver um exemplo? Alguém pode ler Provérbios 2, verso 13? O que está escrito aí? Os que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Quantos têm escolhido abandonar os caminhos, a vereda da retidão? Acha que vai andar em qual caminho? Qual é o caminho, Márcia? Das trevas. Quantos têm abandonado as veredas da justiça para andar em caminhos de trevas? Acha que está bonitinho o caminho. Mas não é. É trevas. Esse aqui é uma das 33 vezes que aparece a palavra vereda, tá? Então vocês prestem atenção como fala, do 1 ao 5, como fala de veredas. Por que o autor está tantas vezes repetindo uma palavra, amados? Por que na faculdade, às vezes, o professor repete tantas vezes uma palavra? Para a gente aprender, fixar, travar, não é isso? Por que o autor de Provérbios está repetindo tantas vezes a palavra vereda? É importante ou não? Porque se a gente não anda nas veredas da justiça, a gente vai andar nas veredas do mundo, das trevas. Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Vereda. Todos nós somos confrontados por essas veredas morais. E a gente precisa tomar decisões. Eu me lembro de um autor que eu gosto muito, que chegou num momento onde ele foi tomado, que ele tinha que escolher uma vereda, ele se levantou, e aí a turma, às vezes deixa a Bíblia aberta nesse versículo, as pessoas fazem prato, faz quadrinho, é bacana, legal. Mas ele escolheu uma vereda. Vocês se lembram de quem eu estou falando? Josué. Ele fala: vocês escolham, porque eu já escolhi. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Andarão nas veredas da justiça. E muitas vezes, eu e você, nós sabemos qual é o caminho certo. Mas ocorrem situações, alguns atalhos, algumas situações, algumas distrações, que a intenção é nos tirar dos caminhos do Senhor. Então esse foi o primeiro ponto que eu queria destacar: encontrar a vereda. E o segundo ponto é andar na vereda. Porque não é somente a gente encontrar a vereda, mas a gente precisa andar nela. Amados, nós precisamos levar Deus a sério. Amém. Mais do que nunca, nós precisamos levar Deus a sério. Em todos os nossos caminhos. Todos. Encontrar a vereda certa não quer dizer que é fácil andar nela. Uma coisa é encontrar a vereda, outra coisa é andar nela. As veredas, muitas vezes, as veredas certas, elas parecem que têm um caminho muito difícil a ser trilhado. Mas vocês se lembram quando o Senhor Jesus falou, ele falou sobre isso, sobre escolhas. Ele falou que espaçoso, largo, gostoso de andar,
é a porta que conduz à perdição. Agora, apertado, estreito, difícil, é a vereda que nos leva à vida. Apesar das veredas da justiça muitas vezes terem difíceis de ser trafegadas por ela, mas ela é um caminho que o Senhor nos capacita a andar. Amém. Nos capacita a andar. Eu gosto de prestar atenção, né, em alguns aspectos assim que alguns servos de Deus deixaram uma mensagem para nós, né? Porque quando Paulo fala ali em Efésios capítulo 6 da armadura, né, se revestivos, pois de toda a armadura, né? Qual que é o sapato? Vocês percebem? O que nos protege a andar com os pés calçados é a pregação do Evangelho. Agora vamos parar e pensar um pouquinho. Nós temos pregado o Evangelho? Mas deixa o Espírito Santo falar. Nós temos pregado o Evangelho. Então quer dizer que nós estamos andando descalço. Ou estou errado? Ou estou enganado? Porque o que calça os meus pés não é esse tênis bonito, aqui gostoso, que tem amortecedor para o meu joelho. Não. Se eu não pregar o Evangelho, eu estou descalço. Vocês estão me entendendo ou não? A gente precisa prestar atenção, amados, nos caminhos que o mundo às vezes está nos oferecendo, porque esses caminhos às vezes pode parecer que é um caminho certo, mas na verdade ele está me levando para longe do Senhor. Às vezes a gente pode escolher o que é moralmente correto, mas assim mesmo nós somos ridicularizados. Você está numa roda de amigos, todo mundo falando mal do Lula, aí você se levanta, não, eu tenho orado pelo Lula. Você vai ser o quê? Não vou nem falar Lula, vou falar Alexandre de Moraes, vamos ficar nele, né? Está uma roda de amigos queimando ele na fogueira santa, né? Aí você se levanta, não, eu tenho orado por ele para Deus alcançar a vida dele. Você vai ser elogiado? Você vai ser o quê? Mas também a gente pode estar sentado na roda dos escarnecedores, né? Não dos... Me responde a roda que você está sentando. Exatamente isso. Entendeu? Exatamente. Esse é o ponto. Qual roda que nós estamos sentando? Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes, como eu falei no começo, pode ser que é fácil, é simples encontrar a vereda e andar nela. Não é. Há um preço a ser pago. Há um preço a ser pago. E cada vez mais, Provérbios capítulo 3, eu estou fixando aqui, assim, quisera eu ter bastante tempo para conversar com vocês, que tem muita coisa nesse capítulo 3 aqui, muita coisa. Eu estou citando 2 versículos. Te aconselho você se debruçar nele e deixa o Espírito Santo te falar. Tem muita coisa. Versículo 5 já é tremendo, porque está dizendo assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te fortaleça no seu próprio entendimento. Não coloca as tuas forças no teu entendimento. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso, assombrosamente corrupto. Então, Provérbios capítulo 3, ele nos oferece palavras que nos tornam aptos a encontrar a vereda e andar nela. Porque o maior interessado que a gente seja bem sucedido é o Senhor. Amém. Há uma ajuda disponível.
E eu queria eu queria que a gente pudesse se concentrar nessa ajuda disponível. Porque, amados, eu estava meditando, né? Meu devocional está em Provérbios, né? Eu estou lendo bem devagar, volto e volto. E eu parei no capítulo 3. Confesso aos irmãos que eu parei. Por quê? O Espírito Santo começou a falar comigo. Se esse livro é um livro que fala das veredas, e uma promessa, que Deus, vocês prestaram atenção que tem uma promessa aí? Que Deus vai nos ajudar a encontrar essa vereda e andar nela, não é isso? Aí eu peguei, né? Eu até anotei, né? Não importa o desafio que o Senhor nos dá, Ele promete nos ajudar. Ele nos ajuda. E aí eu fui pegar, né, eu tive essa curiosidade e fui ver, não fui ver no original não. Porque apesar de eu não sou muito bom no hebraico, né? Eu gosto mais do grego, né? Mas eu fui ver nas versões em português, né? E eu peguei a segunda parte do versículo 6 e fiquei vendo em cada versão. Então presta atenção, o que é essa ajuda do Senhor? A versão, não sei se alguém tem a nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: e Ele mostrará o caminho certo. A NVT, a nova versão transformadora, diz assim: e Ele lhe mostrará o caminho que você deve seguir. A Bíblia Viva diz assim: e Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho certo. E aí a maioria das outras versões, Almeida Corrigida, a Revista Atualizada, Almeida Fiel, King James, Almeida Século 21, Nova Almeida Atualizada, fala: e Ele endireitará as suas veredas. Você percebe que não somos nós, é Ele. Então nós precisamos depender dEle. Se a gente querer continuar querendo andar e fazer as escolhas na nossa entendimento, amados, a gente vai se machucar. A gente precisa confiar nele. Confiar nele. Aí você poderia perguntar para mim assim, eu me perguntei, né? Qual dessas versões eu escolheria? Aí o Espírito Santo falou uma coisa interessante para mim. Para de entrar na teologia. Descansa em mim. Amém. Eu falei, aleluia, Senhor. Aleluia. Endireita o meu. Aí não importa, escolhe qualquer versão. Qualquer uma delas está falando que Ele quer nos endireitar as veredas. Ele quer nos guiar pelos caminhos certos. Amados, quantas vezes a gente se vê vencido, subjugado pelo cansaço de escolhas erradas? Quantas vezes? Quantas vezes? Aí o Espírito Santo vem e nos mostra o caminho para andar. Escolha andar no caminho que o Espírito Santo está mostrando. Amados, que coisa tremenda. Vai sair de casa? Ora, Senhor, me leva pelos teus caminhos, me protege, me livra do mal. A gente precisa parar de somente confiar no GPS. Confia no Senhor. Não estou falando que não é para usar o GPS, mas confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Amados, tem uma palavra aqui que é muito chave para mim. A suficiência de Deus nos leva a andar nas suas veredas. Ele é o Senhor, Ele é suficiente. A gente precisa começar a buscar, a encontrar a suficiência de Deus nas nossas escolhas. Ter paz. Aí você poderia perguntar para mim assim: tá bom, Chico, beleza. Então o que eu preciso fazer para fazer a escolha da vereda certa? É uma palavra muito simples. A gente precisa de sabedoria. Porque se a gente espera que
andar nos caminhos do Senhor, nós não vamos ter dificuldades, não vamos ter necessidades. Mas a gente está cometendo já o primeiro erro. Toda vez que a gente optar pela escolha correta, o nosso adversário já vai vir e vai bater forte. Porque ele não quer que a gente ande pelos caminhos corretos. Ele é o pai da mentira. Eu estava ouvindo, na verdade lendo, um livro, e o autor fala uma frase interessante, A inveja é o mau hálito da alma. Eu fiquei pensando, falei, nossa, que frase. E depois eu pensei assim, é verdade. Porque a inveja nos paralisa, nos escraviza, nos faz olhar para aquilo que Deus não quer que a gente olhe. Desvia o olhar. E algo interessante que o autor de Provérbios fala: se você precisa de sabedoria, peça ao Senhor, Ele dá. O princípio de toda sabedoria é temer ao Senhor. Não é isso que fala? Versículo 1 do capítulo 1. A sabedoria do Senhor faz a gente olhar para a ordem natural das coisas. Porque às vezes o mundo quer fantasiar caminhos, quer fantasiar escolhas, para a gente ficar com o nosso olhar entorpecido. Salomão, ele fala algo interessante no versículo 19 do capítulo 3. Ele diz assim: o Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Tem uma outra versão que fala assim: por sua sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra, por seu entendimento fixou no lugar os céus. Que coisa tremenda é a sabedoria de Deus. O quanto nós temos buscado a sabedoria divina. Agora, para e pensa comigo um pouquinho. Se o Senhor foi capaz de fazer essa separação dos céus e da terra, parece simples, né? É ou não é? Mas Ele fez. Vocês concordam? Você acha que Ele não tem graça para nos ajudar a andar nos caminhos, nas veredas da justiça? Amém. Parece que a gente precisa de tanta, sabe? Precisa de tanta. Olha para o céu, olha para a natureza. Quem fez? Olha que cor linda de flor, olha só. Um vermelho lindo, aqui um rosa. Quem criou isso? Senhor. Eu não fico de noite passando um pincel ali, não. Foi o Senhor. Ele fez. A gente tem, amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente tem a força do Senhor. Amém. A nosso favor. Oh, glória. Para um pouquinho e pensa nisso. Hein, Norberto? A gente tem a força do Senhor. Muitas vezes nós negligenciamos essa força que nos dá. A gente ousa achar que nós temos força para não precisar dele. E aí, em Provérbios 19, um pouquinho mais para frente, Salomão parece que ouviu a nossa conversa aqui e respondeu, Provérbios 19, versículo 21, ele diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito
do Senhor. Posso ler uma versão aqui? Pode. Obrigado. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanece. Aonde está a fonte de toda a sabedoria? Pô, para um pouquinho. Pensa um pouco. As pessoas acham que a carta de Paulo aos Romanos é um tratado, né, teológico, não é isso? Vocês já ouviram falar sobre isso? Aí, ele termina como? O capítulo 11. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem foi, pois, seu conselheiro? Quem deu a ele para que ele possa nos retribuir? Ser restituído. A ele seja a glória. Amém. Por todos os séculos. Quem foi, pois, seu conselheiro? Quem deu a ele? Aí no capítulo 21, verso 30, ele diz assim: não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Amados, quem tem sido o teu conselheiro? Deixa o Espírito Santo falar o teu coração. Isso assim, essa madrugada eu levantei, estava com essa palavra na mente e fiquei pensando nisso. Quem tem sido o nosso conselheiro? Sabe, e eu queria dizer algo para você, não foi só Salomão que falou sobre sabedoria. Se você percorrer por toda a Bíblia, eu acho que eu ficaria aqui uns 40 minutos falando versículos sobre sabedoria do Senhor. Mas não é essa a minha intenção. Porém, eu queria destacar um homem, Isaías. Isaías, ele recebeu de Deus uma palavra que viriam tempos difíceis. Que a nação de Israel iria passar por tempos difíceis. Aí eu fico pensando uma coisa assim. Quem gosta de ouvir palavras difíceis? Parece que nós estamos vivendo dias assim que a gente só quer ouvir bênção, né? Que Deus é bondoso, Deus é bonzinho, né? Ainda mais essa época aqui, né? De Papai Noel, né? Aquele elemento gordinho, bonachão, tudo pode, tudo ele dá, né? Mas Isaías, ele trouxe uma previsão de tempos difíceis. Por quê? Porque o povo tinha escolhido veredas que não eram as veredas do Senhor. Eles escolheram veredas de iniquidade. E se a gente, como eu já citei aqui alguns versículos, né? Quando a gente escolhe andar nas veredas certas, a gente pode ter algumas dificuldades. E o interessante é que as veredas que levam para os caminhos de iniquidade, elas são fáceis de andar. Vocês já perceberam isso? São caminhos fáceis, sem nenhuma dificuldade. É mais fácil andar nas veredas do mal. E Isaías estava descobrindo quão difícil é andar nas veredas da justiça. E estava se aproximando um tempo em que o povo de Deus, nação que Deus escolheu para chamar de sua. E aí eu estava meditando nessa palavra, eu fiquei pensando assim, né? Eu não sei se todos ouviram o Jamê há pouco tempo, lá no sábado, né?
Ele falou que nós somos, ele citou o texto de 1 Pedro, né? Nós somos raça eleita, sacerdócio, nação santa, sacerdote real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Será? Israel não era o povo de Deus? Mas eles escolheram andar nas veredas do mal. E aí o que aconteceu com eles? Foram levados cativos para a Babilônia. Aí chegou na Babilônia, veio lá anos difíceis, aí eles começaram a clamar ao Senhor, a buscar pelo Senhor. E aqui eu vejo a bondade de Deus, a graça do Deus que nós servimos, porque Deus fez eles andar de volta às veredas da justiça. Deus ajudou. Lembra que nós lemos agora há pouco, no versículo, na segunda parte do versículo 6, né? Ele endireitará as tuas veredas. Reconhece-o. E quando o povo estava assim, difícil, aqueles homens estavam sentindo, suas forças estavam se esvaindo. Aí Isaías se levanta e traz uma palavra. Isaías 40, versos 28 e 29. Quem achar, lê. Isaías 40, 28 e 29. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, e é insondável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Esse é o nosso Deus, amados. E que depois assim, medita no texto de Isaías, vocês vão ver qual situação que o povo estava. E olha a palavra que Deus dá. Esse é o nosso Deus que endireita as nossas veredas, que endireita os nossos caminhos, que nos coloca de volta no caminho que a gente deve andar. Porque ele faz duas perguntas aqui. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? Será que vocês nunca ouviram falar? Parece que Deus está sendo irônico aqui. O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Lembra que eu falei agora há pouco? Ele fez a separação da terra e do céu. Ele fez. Não foi Newton que criou a gravidade, foi o Senhor. Amém. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem força. Aí eu queria fazer uma pergunta para você. Não precisa responder para mim, mas tenha sinceridade. Como está o seu coração? Você está cansado? Está sem vigor? Busca no Senhor. Amém. Busca no Senhor. É Ele. É Ele. É Ele que revigora as nossas forças. É Ele que enche o nosso coração de esperança. E eu fiquei pensando, né? Ainda estava pensando essa madrugada. Como essa palavra é oportuna, né? Porque parece que a gente vai chegando no final do ano assim, meio empurrado, né? A gente está chegando assim, meio com a perna, parece que nem levanta, né? Não sei por que isso, né? Porque janeiro já começa outro ano aí, já está aí, vamos lá, bola, né? Amados, é o Senhor. É o Senhor. E eu queria concluir fazendo uma afirmação aqui. Deus
quer nos ajudar, não só a encontrar as veredas da justiça, mas Ele quer, acima de tudo, nos capacitar a andar nelas. Porém, existem duas condições que cabem a nós. Deus, Ele quer, mas tem duas condições que cabem a nós. Presta atenção. Confiar no Senhor. E o que é confiar no Senhor? É acreditar nas suas promessas. A palavra diz que Deus não é homem para mentir. Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. É acreditar que o que o Senhor diz é verdade. Amém. Em outras palavras, fé não é apenas crer em Deus, mas é confiar nele. Confiar no Senhor. E a segunda palavra que eu queria que você guardasse. Você tem reconhecido Deus no seu dia a dia? Porque quando a gente reconhece Deus, a gente entende o como nós somos dependentes dele. Como nós dependemos do Senhor. Da sua ajuda, da sua orientação. Por isso nós precisamos reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Reconhece o Senhor. Sabe um exercício fácil para a gente ver se nós estamos reconhecendo o Senhor? Aonde você estiver entrando, não importa, Deus estaria com você ali? Não se esqueça, nós estamos vivendo dias onde as pessoas estão fazendo a gente gostar ou aceitar coisas que Deus abomina. Vou repetir a pergunta. Nas suas veredas, Deus estaria com você? Por que é importante a gente ter essa convicção? Porque Ele tem uma promessa. E Ele é fiel para cumprir. Amém. Salmo 25 diz assim: Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Salmo de Davi. Que coisa tremenda. Esse é Davi. E Jeremias, capítulo 6, verso 16. Esse é um versículo muito conhecido, amados. E que a parte final desse versículo me traz temor. Eu gostaria de não citar a parte final, mas eu não quero extrair o versículo. Jeremias 6,16 diz assim: Assim diz o Senhor: Ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles diziam: não andaremos. Amém? Senhor, eu queria tirar essas últimas palavras. Eu queria tirar. Porque o povo de Deus tem escolhido não andar nos caminhos que o Senhor está mostrando.